Shalom, irmãos. Deus esteja com vocês. Que a paz do Senhor esteja em todas as casas, em todos os lares nessa terça-feira. Amém? Você está disposto a adorar o Senhor, a celebrar ao único Deus, o Deus de Israel, o Deus da igreja. Amém? Já coloca nos comentários o nome dos seus amigos que você quer que participem, que estejam assistindo a essa transmissão. Também manda o link para as pessoas. Vamos disseminar a palavra do Senhor para o maior número de pessoas nessa noite. Amém? Você recebe da alegria do Senhor? Você está preparado para um rio novo que o Espírito Santo vai fazer fluir nessa noite e vai chegar na sua casa? Amém? Que em nome de Jesus, o seu coração esteja acalmado, você consiga descansar na presença do Senhor e que o Espírito Santo possa falar no seu coração e que você possa experimentar coisas novas, que você possa experimentar de um novo fluir e mergulhar na presença do Senhor nessa noite. Amém? Você quer isso? Dê um forte aplauso a Jesus. Um forte aplauso. Amém? Porque o Senhor está nesse lugar, o Senhor está na sua casa. Ele está contigo, Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Ele prometeu que nunca nos deixaria. Amém? Ele também prometeu que se nós fôssemos obedientes à palavra dEle, nós seríamos benditos na nossa entrada, na nossa saída, seríamos abençoados no campo e na cidade, em todas as coisas, em todos os lugares onde nós tocássemos, nós seríamos abençoados. Vamos obedecer ao Senhor, amém? E vamos cantar com liberdade na presença dEle. A cantar e a glorificar o seu nome. Levante suas mãos ao nosso eterno Deus e tome posse de todas as bênçãos que o nosso Deus te deu. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar e vai te acompanhar. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar e vai te acompanhar. Aproveite a liberdade que o nosso Deus te deu. Comece a cantar e a glorificar o seu nome. Levante suas mãos ao nosso eterno Deus e tome posse de todas as bênçãos que o nosso Deus te deu. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar, vai te acompanhar. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar. Você pode cantar assim na sua vida. Bem-aventurado serei ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai me acompanhar, vai me acompanhar. E bem-aventurado serei ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai me acompanhar, vai me acompanhar.
Amém? A mão do Senhor vai te acompanhar, a presença dEle. Assim como o Senhor foi com o povo de Israel no deserto. Ele foi uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de fumaça durante o dia. Assim Ele vai estar contigo, te acompanhando e te protegendo. Amém? A Bíblia fala em Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Amém? O rei Davi escreveu esse salmo em Jerusalém. Jerusalém é rodeada por montes, e tem um monte lá que se chama o Monte Sião. O Monte Sião representa a igreja, o lugar de adoração, o lugar onde o Senhor é exaltado. E a Bíblia fala que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala. Você confia no Senhor? Você não será abalado, amém? Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do seu povo. Dê um aplauso bem forte a Jesus, porque o nosso Deus, Ele nunca falha, amém? Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá.
Jesus é a nossa rocha e nós não seremos abalados. Amém? Que bênção, queridos, saber que sem Jesus realmente nós não podemos nada. E quando eu digo que bênção, é saber que com Jesus nós podemos todas as coisas. Em João capítulo 15, Jesus Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. Então é muito importante nós estarmos vivendo para Jesus Cristo, né? Como foi falado no culto passado, nós temos as promessas do Senhor, aonde Ele está conosco e nós podemos nele todas as coisas. Hoje eu quero trabalhar com vocês sobre uma palavra, o título é Batalha Espiritual. E você e eu precisamos entender que no dia em que nós entregamos a vida a Jesus Cristo, nós entramos em uma guerra. Guerra contra a carne, guerra contra as trevas, guerra contra o sistema desse mundo corrupto, guerra contra o diabo, guerra contra a mentira, guerra. E nesta guerra que nós estamos até Jesus Cristo nos arrebatar, amém? Todos os dias nós teremos batalhas. Talvez umas batalhas, alguns dias, umas batalhas mais intensas, talvez outros dias, batalhas menos intensas, mas todos os dias nós temos batalha. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, carta de Paulo, Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12, É importante nós entendermos que a guerra, ela existe, a guerra espiritual, ela existe, queridos. E nós estamos num cenário terrível, aonde o diabo tem usado todas as suas forças para poder impedir que a igreja avance. Então nós precisamos discernir esse momento. Existe uma guerra sim, e ela é vencida, e ela vai ser vencida por todos aqueles que creem no nome de Jesus Cristo. Eu quero ler a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Senhor Deus, fala conosco mais uma vez nesse culto. Estamos reunidos, Pai, em seu nome, e pedimos que o Senhor nos ensine através da sua palavra. Há uma guerra que nós estamos nela, Pai. Não podemos, ó Deus, menosprezar, fazer de desentendidos, que a guerra não existe. Ela existe, ela é real. E nós queremos entender como nos portar em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Que Deus fale conosco, fale com você. Aproveite esse vídeo, compartilhe com as pessoas a qual você conhece. Vamos nos unir, buscar Deus em nome de Jesus. Amém? Então diga assim comigo: a vida cristã é um campo de guerra. A vida cristã é um campo de guerra, onde todos os dias somos desafiados a batalhar. A vida cristã é um campo de guerra. Colossenses 1,13 está escrito que Deus, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nesse dia, aonde você e eu vivíamos servindo a Satanás, presos no império das trevas, nesse dia em que nós resolvemos entregar a vida a Jesus Cristo, saímos do laço das trevas, Jesus nos resgatou, porém, Satanás não está nada satisfeito, ele vai fazer de tudo para tentar nos fazer desistir, retroceder e voltar àquela velha vida. Por isso, é importante você e eu entendermos que uma guerra se iniciou, batalhas existirão, porém, em Deus nós vencemos todas elas em nome de Jesus Cristo. Querendo ou não, nós estamos numa guerra. Estamos numa guerra. Ela é real. E numa guerra, através das batalhas que nós travamos,
Nós não podemos usar quaisquer armas, ou qualquer armas. Nós não podemos. Nós temos que usar a arma certa, a arma correta. E eu começo a pensar nisso. Quando Davi, ele chega, por ordem de seu pai, até onde estava ali o acampamento dos israelitas, e ele foi ver como é que estavam os seus irmãos. Davi não fazia ideia do que ele iria encontrar. Ali já havia um cenário de guerra, um ambiente de guerra, já estava cheirando ali uma guerra, uma batalha. Havia um gigante chamado Golias, e esse gigante por 40 dias estava afrontando o exército de Deus. O exército com medo, o rei Saul com medo, o capitão, o comandante, estavam com medo. Mas chega ali um rapazinho, um jovem, e ele diz: eu irei lutar, eu irei batalhar contra esse gigante. Você não pode, você é uma pessoa inexperiente de guerra. Certeza, Davi não tinha experiência de guerra, mas preste atenção, Davi tinha experiência com as armas que ele iria usar. Você tem experiência com as armas espirituais? Pastor, quais são as armas espirituais? Preste atenção: oração, jejum, palavra de Deus e testemunho, vida no altar. Davi tinha experiência, só que Davi foi chamado para que usasse as armas de Saul. Como que Davi iria usar uma arma ou armas que ele não tinha conhecimento, não tinha intimidade? Ele falou: não vou com isso, eu vou usar aquilo que eu conheço. Porque Davi sabia muito bem como usar as pedras, como usar ali o estilingue, vamos usar essa expressão. Davi sabia muito bem como usar aquilo ali, porque era algo que todos os dias Davi estava usando, manuseando. Ei, quando você e eu manuseamos a Bíblia todo dia, olha que arma tremenda. Quando você e eu oramos todos os dias, nos consagramos a Deus, são essas as armas que nós temos que usar para vencer o inimigo. Quem era o inimigo ali? Era Israel? Não. Era Saul? Não. Golias. Golias ali é o inimigo que se colocava diante de Israel para causar pavor, medo. E Davi então, ele pega 5 pedras no ribeiro, e ele pega o seu alforje, e ali ele vai, e ele derruba aquele gigante, com as armas certas. Quais as armas que eu e você temos usado nessa batalha? Cuidado, porque nós podemos estar usando armas erradas, e nós podemos estar guerreando com as pessoas erradas. Diante dessa realidade, nós precisamos saber, quem não é o nosso inimigo? Primeira coisa, quem não é o seu inimigo? Você consegue entender aí? Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque nós não temos que lutar contra pessoas, contra carne e sangue. Pessoas não são nossos inimigos. Entendeu? A sua mãe, o seu pai, o seu cônjuge, os seus filhos, o seu patrão, o seu avô, sua avó, os seus netos, o seu vizinho, a sua vizinha, o líder que está sobre você, não são seus inimigos. Nessa batalha que nós estamos, nós precisamos entender quem é o nosso inimigo para podermos guerrear contra eles. Versículo 12 diz: nós não temos que lutar contra carne e sangue. É uma palavra de Deus, é uma ordem de Deus. Não lute contra pessoas. Mas eu acho que é o que nós mais estamos fazendo. E principalmente nesses dias tão difíceis, nós queremos achar culpados. Nós estamos acusando pessoas. Olha aqui. Muitas vezes, nós lutamos contra pessoas. E muitas vezes nós odiamos as pessoas. Muitas vezes nós agredimos pessoas. E muitas vezes nós ferimos pessoas. Não é esta guerra, não são essas as batalhas. O seu esposo não é o seu inimigo, ainda que ele tenha sido usado pelo inimigo, Satanás, mas o seu esposo não é o seu inimigo, a sua esposa não é a sua inimiga, o seu marido não é, os seus filhos, as suas filhas, os seus pais, não são nossos inimigos, não são os seus inimigos. Mas o que o diabo está fazendo hoje? Ele está trazendo no meio das pessoas intrigas, confusões. Pessoas estão sendo feridas, machucadas, de uma forma tão terrível. Nós estamos gastando armas, nós estamos usando armas, muitas vezes erradas, em alvos errados. Quem é o seu alvo, queridos? O seu alvo é o diabo.
Quem são os nossos inimigos? Preste atenção aí: a carne, o mundo, Satanás e os seus demônios. Quando eu digo carne, são as vontades egoístas, os desejos errados, que está lá em Gálatas capítulo 5. Eu não estou falando carne pessoa, eu estou falando de obras da carne. Gálatas capítulo 5, ali são os nossos inimigos. É contra essas obras que nós temos que lutar em nome de Jesus. Pois bem, pastor, então me faça entender quem é o meu inimigo. Então vamos lá, Efésios capítulo 6, verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Diga, diabo, diabo, diabo. O diabo e os seus demônios, esses são os nossos inimigos. Há muito tempo, eles estão agindo na humanidade com o propósito de destruí-los, de matá-los, de roubá-los. Assim está escrito em João capítulo 10, versículo 10. O inimigo, o ladrão, e essa é uma característica de Satanás, o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Aqui no versículo 12, mais uma vez, não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Preste atenção, a nossa luta é contra o diabo, a nossa luta é contra o inferno, a nossa luta é contra os demônios. Por que que nós estamos lutando contra pessoas? Por que, queridos? Hoje o que nós mais vemos nas redes sociais são pessoas brigando, pessoas perdendo a amizade de muito tempo, ou até mesmo da própria família, amizades que eram uma bênção, amizades que eram tremendas. Oh, quantas amizades que foram construídas, e por causa de um erro de entendimento, de entender quem é o inimigo verdadeiro, as pessoas, elas estão brigando, elas estão confundindo, elas estão magoando umas às outras, elas estão odiando, elas estão ferindo e muitas vezes destruindo. Queridos, preste atenção, o que o diabo quer é que você fira as pessoas, o que o diabo quer é que eu fire as pessoas. Não é esse o propósito de Deus. Todos nós fomos escolhidos por Deus para servir ao Senhor e viver a eternidade com Ele. Mas o diabo tem cegado o entendimento das pessoas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Quem são os nossos inimigos? Diga, o diabo, ele é o meu inimigo. E como vencer o inimigo nessa batalha espiritual, pastor? O que eu tenho que fazer, pastor, para vencer esse inimigo? Preste atenção. Lembra que eu falei de Davi? Você precisa ter armas. Davi não foi lutar contra o gigante sem nenhuma arma. Nós estamos numa guerra, agora cristão, homem de Deus, mulher de Deus. Como é que eu quero batalhar se eu não oro? A oração é uma arma tremenda. Como é que eu quero batalhar se eu não conheço a Bíblia? Como que Jesus venceu o diabo lá no deserto, em Mateus capítulo 4? Ele usou a Bíblia, ele usou a palavra de Deus. Nada pode contra a palavra de Deus, porque ela é a verdade. Agora, como é que eu quero entrar na batalha se eu não me preparo? Lembra de Êxodo capítulo 17? Josué chega para Moisés e fala lá em Refidim: Moisés, os amalequitas deram contra nós. Moisés fala: Josué, escolhe homens capazes. Queridos, para ir para a batalha não pode ser de qualquer jeito, qualquer um não. Há uma seleção. E eu e você precisamos entender que nós mesmos podemos escolher estar como parte desse exército. Agora, se eu não tenho orado, se eu não leio a Bíblia, se eu não me consagro, se eu não me separo para Deus, eu sou um alvo fácil para o diabo. Lembra lá em Deuteronômio 25, versos 18 e 19, Deuteronômio 25, versos 18 e 19, falando ainda de Êxodo 17, da batalha de Refidim. Os amalequitas vieram e deram contra a parte de trás de Israel, a retaguarda de Israel. Por quê? Porque eles pegaram aqueles que estavam distraídos, descomprometidos com o povo, andando mais um pouco distante. Nós temos visto isso acontecer, alguns cristãos isolados, alguns cristãos distantes, sabe, um pouco distraído. Esses são alvos fáceis de Satanás. A Bíblia diz que os amalequitas vieram, eles não perdoam e deram contra esses israelitas para destruí-los. A minha pergunta é: como vencer o inimigo nessas batalhas espirituais?
ter intimidade com as armas certas, com a oração, com a Bíblia, com jejum e com vida no altar. Primeira coisa, como vencer o inimigo nessa batalha espiritual? Diga assim comigo, legalidade. Isso mesmo, o que é legalidade? Legalidade é um direito que eu dou legal para alguém. E no reino espiritual, tudo é regido pelo princípio da legalidade. Exemplo, se eu cometo um pecado, eu dei legalidade para que o diabo possa entrar na minha vida e fazer bagunça. Em outras palavras, quando eu peco, a legalidade na prática é eu dando a chave da minha casa para o diabo entrar e fazer o que ele quer. Isso é legalidade. É quando eu libero uma palavra negativa, de maldição, é uma legalidade que eu dei para as trevas. Preste atenção, em guerra, em batalha, qual é a legalidade que eu tenho dado? A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 11, nos dias em que os reis costumavam ir para a guerra, Davi estava em constante guerra. Em guerra não se dá pausa. A Bíblia diz que Davi acordou tarde e saiu para andar no palácio, ou no terraço do palácio. E ali ele avistou uma mulher tomando um banho. Davi poderia muito bem entender, isso é uma batalha. O diabo quer me derrubar na área moral. E ali ele poderia não dar legalidade ao diabo. A batalha estava aqui na mente. Aqui ele poderia dizer sim para o pecado ou não. A questão é que ele quis o pecado. E nessa legalidade que ele deu ao pecado, ele entregou a chave da vida dele e da família dele para o diabo. O diabo veio e bagunçou a história. Eu não venço Satanás, eu não venço os demônios, eu não venço essas potestades, se eu der legalidade para as trevas. E aqui eu estou dizendo quais são as legalidades. Pecado, uma palavra maldita, uma declaração negativa. Isso aqui são legalidades. Você quer vencer? Claro que você quer vencer nessa guerra. Então dê legalidade para Deus agir, através de uma vida reta, através de uma busca constante em Deus, em nome de Jesus. Então, primeira coisa, como vencer o inimigo nessa batalha espiritual? Cuidado com as legalidades. Cuidado. Segunda coisa, nunca fique na defensiva, queridos. Nunca espere o inimigo agir. Esteja sempre pronto. Voltando a falar aqui de Davi. A Bíblia diz que quando Davi foi encontrar o gigante, preste atenção aqui, 1 Samuel 17. A Bíblia fala que ele pegou logo as suas armas e partiu contra o gigante. Ele não esperou o gigante chegar para ele ter alguma iniciativa. Não. Esteja sempre na ofensiva. Nunca fique na defensiva. E sempre esteja no ataque. Use as armas certas, queridos. Aquilo que eu te falei. Esteja no ataque. Quando o diabo tentar chegar perto de você, você está no ataque, você está orando, você está lendo a Bíblia, você está se consagrando, você está com uma vida reta, você está consertando a sua vida. Isso, queridos, sempre está no ataque. Não espere o inimigo te atacar para você provocar uma ação. Quando o inimigo chegar perto de você, ele vai ver que você já está agindo, que você está atuando, que eu estou agindo, que eu estou atuando. Isso é batalha garantida para nós, isso é vitória certa, em nome de Jesus Cristo. Não fique na retaguarda, não espere o inimigo atacar. Vá para cima dele, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista a Satanás com uma vida na presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo, queridos. Nós fomos chamados pelo Senhor para fazermos parte desse grande exército, cujo general é Jesus Cristo. Jesus é o nosso general, com ele nós vencemos as batalhas, nós despedaçamos os nossos inimigos, que são eles espirituais, em nome de Jesus Cristo. Lá atrás, na palavra, eu lhe disse que os nossos inimigos não são as pessoas, ainda que elas tenham feito mal a nós, mas não veja elas como inimigos, e sim aquele que está por trás delas, trabalhando em nome de Jesus. Terceira coisa que eu tenho que fazer para vencer o inimigo nessa batalha espiritual, nessa guerra, diga comigo, vigilância. Vamos em 1 Pedro, vigilância, 1 Pedro, texto conhecido, capítulo de número 5, nós temos que vigiar, viu, irmãos?
Vigia. Tinha uma irmã aqui no nosso meio, que ela sempre falava para nós, vigia, irmão, vigia, irmão. Nós precisamos vigiar, viu, queridos? Com certeza, né? Coloque aí, digite aí, eu preciso vigiar. Eu necessito vigiar, tá? Terceira coisa que eu tenho que fazer para vencer o diabo nessa batalha espiritual é uma vida constante de vigilância. 1 Pedro 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, mais uma vez, ninguém da sua família é seu adversário, o seu patrão não é seu adversário. Pega isso pela palavra de Deus. O seu adversário chama-se diabo, Satanás. Ele é, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aí Pedro fala, qual resiste firmes na fé, não fuja. Lembra que eu falei o tópico anterior? Ataca, ofensiva, nunca defensiva, nunca ficar esperando, não, em nome de Jesus. A Bíblia diz, vigiar, nunca baixe a guarda. A guerra é até a volta de Jesus Cristo. Então se faz necessário, todos os dias, uma vida a qual nós precisamos vigiar. A Bíblia diz, aquele, e aquela, é claro, que pensa que está em pé, cuide para que não caia. O diabo pode muito bem soprar nos seus ouvidos, dizendo, olha, você já tem muito tempo de crente, de igreja, já tem muita experiência. Você até prega a palavra de Deus. Você até canta no louvor. Você trabalha nesse departamento, naquele outro departamento. Você faz isso, faz aquilo outro. Então você não precisa também ficar lendo a Bíblia todo dia, não. Você não precisa ficar indo aos cultos constantes. Você não precisa participar de células. E aí o diabo vai falando, vigia, irmãos. Em dias de guerra, os seus ouvidos, os meus ouvidos, têm que estar apenas voltados para a palavra de Deus. Somente para Deus, somente para as coisas de Deus. Vigia, estamos em guerra. Queridos, o diabo vai tentar te destruir. Uma das coisas que eu tenho aprendido, todos nós que um dia estávamos no mundo, existiram algumas áreas que o diabo mais nos usou lá no mundo. Quando eu e você viemos para o reino da luz, fique esperto, fiquemos espertos, pois nessas áreas o diabo vai investir com maior força para tentar nos fazer cair. Então, eu quero lhe dar um testemunho meu. Há mais de 33 anos, 4 anos, 5 anos, há mais de 35 anos, Deus me libertou do álcool. Aí você pode falar, nossa pastor, 35 anos, sem beber, sem usar álcool. Então o Senhor não tem nenhum tipo de tentação com isso. Queridos, quanto mais o tempo passa, mais eu tenho que vigiar, porque eu não posso brincar com o nosso inimigo chamado Satanás. Ele é muito astuto. A Bíblia diz, foge da aparência do mal. Você e eu estamos fugindo da aparência do mal nesses dias. Por quê? Que ele lembra da legalidade? Basta uma legalidade para o diabo destruir a nossa vida, tudo aquilo que nós conquistamos. Talvez você conquistou e eu conquistei muitas coisas durante anos e anos e anos. Se nós não vigiarmos e dermos legalidade, tudo aquilo que nós esforçamos para conquistar, podemos colocar a perder. Então preste atenção, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia, ore, jejue, se santifique em nome de Jesus Cristo. Preste atenção aqui. Ao meu ver, todas essas armas de guerra são importantes. A oração, a Bíblia e o jejum, a consagração. Mas queridos, se eu não testemunhar, se eu não vigiar no meu testemunho, o diabo pode me derrubar. Eu posso orar 3 vezes por dia, ou 3 vezes ao dia. Isso é bom. Eu posso ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Isso é tremendo. Mas se eu não der testemunho, de nada vai adiantar. Eu estou dando legalidade. Você quer mais pessoas que conheciam o Antigo Testamento do que os fariseus? Homens conhecedores da Torá, dos 5 primeiros livros.
Eles conheciam muito bem, mas eram homens que não viviam a palavra. Eles jejuavam, a Bíblia diz que eles jejuavam. Se você for ver a oração do publicano lá na Bíblia, o fariseu, eu jejuo tantas vezes, eu oro tantas vezes, mas não dava testemunho porque não vigiava. E quando nós damos legalidade, o diabo vem. Em dias de guerra, não baixe a guarda. Davi baixou a guarda. Você conhece a história? Davi pagou um preço alto. Na legalidade que ele deu para o diabo bagunçou com a sua família. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. A quarta item, como vencer o inimigo nessa batalha espiritual. Use a autoridade que Deus te deu. Não é a sua experiência, a minha experiência, o seu conhecimento, o meu conhecimento. Ajudam. Mas o que vai fazer a gente vencer as batalhas do dia a dia, nessa guerra espiritual, é a autoridade que o Senhor nos deu. Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Vamos ver o que Deus fala conosco aqui. Lucas, capítulo 10, versículo 19. Lucas 10, 19. Olha o que está escrito. Vamos pegar aqui para você entender melhor o 17 também. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes Jesus: eu vi Satanás como um raio cair do céu. E Jesus continua: eis que vos dou. A quem Jesus está dizendo? A você, a mim, a igreja. Ele diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia! Os discípulos vieram alegres: Senhor, quando nós precisamos expulsar os demônios que estavam atormentando as pessoas, e usamos o seu nome, esses demônios se sujeitavam às ordens que nós dávamos. Jesus então disse: eis aí eu vos dei poder, autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Nessa guerra espiritual, não se esqueça que Deus, em Cristo Jesus, revestiu a igreja de poder e autoridade. Ei, nós temos autoridade se nós tivermos ideia do poder que o nosso Senhor Jesus Cristo deu à igreja para vivermos aqui nessa terra. Nós não viveríamos o que estamos vivendo. Nós temos autoridade em Deus. Nós temos autoridade, o poder. O que nós precisamos fazer, queridos, é colocar em prática essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Esses são dias de guerras. Até Jesus Cristo voltar, haverão guerras. E a cada dia, nós temos batalhas. O Senhor Deus nos diz nessa noite: eu quero estar contigo em todas essas batalhas. Lembra que eu disse no início? Sem Jesus Cristo, nós não podemos nada. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero clamar ao Senhor pela sua vida, pela minha vida. Eu quero declarar que o Senhor é o nosso general. Amém? Você pode falar aí comigo? Você pode digitar aí: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é o nosso general, Ele é o general de guerra, Ele não perdeu e jamais perderá uma batalha. Aí a cruz, pastor, ali Jesus venceu. Ali Jesus venceu Satanás. Oh, mas Ele morreu, sim, porque Ele assumiu o seu pecado e o meu pecado no corpo dEle. Aí a morte teve autoridade e legalidade para ceifar o físico, o corpo de Jesus. Mas preste atenção, ao terceiro dia Ele ressuscitou, ao terceiro dia Ele levantou, e a Bíblia diz: ó morte, onde está a morte, a sua vitória? Jesus ressuscitou, Jesus venceu, queridos. Ele voltará para nos buscar, Ele voltará
Ele está voltando. Mas até Ele chegar, Ele diz para a igreja: igreja, eu te dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, figuras de demônios e do diabo. Vamos cantar uma canção e eu quero te incentivar com alegria. Talvez você está assistindo esse culto sentado, eu não sei, mas se você puder ficar em pé agora e celebrar conosco essa canção, que Jesus, Ele é o nosso general, é aquele que saiu para vencer, e vence todas as batalhas, e vence todas as batalhas, Ele guerreia todas as batalhas, Ele é conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso, vamos lá, igreja, todo mundo, marchando. Senhor, marchando sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, aleluia! Vencemos a batalha e toda arma contra nós perecerá. E o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. E o nosso vai, e o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchando sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, em glória a Deus, vencemos a batalha e toda arma contra nós perecerá. E o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Vai! E o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. E o nosso assim vai! E o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Vai! E o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia, aleluia. Preste atenção. Quais são as batalhas que tem te desafiado nesses dias? Quais são as batalhas que tem tirado o seu sono? Ei, Jesus está lhe dizendo e me dizendo: eis aí vos dei poder e autoridade para vencer essas batalhas. É a batalha dentro do seu casamento. Quem tem a palavra final é Jesus Cristo. É a batalha dentro da sua casa, da sua família. Quem tem a palavra é Jesus Cristo, nosso general. Você está sendo perseguido, perseguida, aonde você trabalha, Jesus Cristo tem a palavra final. Ei, preste atenção. Nessa batalha já existe o vencedor. Oh, nessa batalha já existe o vencedor. O Senhor te diz: oh minha filha, não desista. Não desista, eu sou contigo. O Senhor te diz: minha filha, eu sou contigo.
eu batalho as suas batalhas, eu guerreio as suas guerras, eu estou com você todos os dias. Então, levante a cabeça, parte para a ofensiva, parte para a ofensiva, use as armas certas, use as armas certas, guerreie. Quais são os seus alvos? Os seus alvos a serem vencidos, atingidos nessa guerra, não são pessoas, mas é o diabo, são os demônios. Comece a guerrear contra as trevas, comece a batalhar contra as trevas. O Senhor nos deu a vitória, o Senhor é por nós, e a Bíblia diz: se o Senhor é por nós, quem será contra nós, Pai? Nessa batalha, nós entramos em oração e declaramos o teu povo sendo fortalecido, o teu povo sendo suprido, sendo sustentado, ó meu Pai. Ó Deus, nós declaramos as nossas forças renovadas. Nós estamos numa guerra nesses dias, de doenças, de enfermidades, de Covid, e por isso, em nome de Jesus Cristo, como igreja, como esse exército, que é o único exército vencedor, e que já conhece qual é o fim desta guerra, qual é o resultado final. Esse exército chamado igreja sabe que o final dessa guerra, a igreja é vencedora, a igreja ela é vitoriosa, porque o seu general não conhece derrotas. E nós declaramos como igreja, ó Deus, o fogo de Deus, o poder de Deus, sim, Deus vindo sobre a face da terra. Ó Deus, nós vencemos essa batalha do mal, das doenças, da enfermidade. Nós declaramos que é chegado o tempo da cura, do livramento, do renovo e da restauração. O Senhor é aquele que te faz alcançar os seus alvos, os seus objetivos. Pai, todo dia nós estamos guerreando a favor da nossa nação. E nessa noite nós queremos declarar: caiam os principados, caiam as potestades dessa nação, caiam os dominadores dessa nação. O reino de Deus é manifesto, o reino de Deus é manifesto sobre o Brasil. Caiam agora, caiam principados, potestades, dominadores na nação brasileira. O reino do justo, o reino do justo é estabelecido sobre o Brasil, é vindo sobre essa nação. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a quem eu bato continência, ao Senhor Jesus. Ei, 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 Jesus é o nosso Rei. Ei, 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 Jesus é o nosso Rei. Aleluia. Isso, Jesus. Oh. Nenhum inimigo poderá te resistir. Deus falou: Josué, como eu fui com Moisés, meu servo, eu serei contigo todos os dias da sua vida. Ninguém vai prevalecer contra você. É vindo o reino de Deus sobre essa nação, sobre a nossa cidade, sobre a nossa família. Maior é o Senhor. Amém? Façamos como Davi. Usemos as armas, mas usemos as armas que nós temos de experiência: oração, palavra, jejum, vida no altar, testemunho. Que o Senhor Deus nos ajude, que o Senhor Deus nos conceda a vitória. Eu quero te abençoar, que a graça do eterno Deus, que o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, hoje e sempre. Amém.